Ótimo. Então eu leio aqui com você, ó. Vou orar primeiro. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor. Meu Deus, eu sei que tem muita coisa para nós pensarmos juntos. E eu preciso que o Senhor me ajude. Espírito Santo de Deus, fala conosco, tanto com os que estão aqui nesse templo, quanto com todos que estão online, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Graças a Deus. Vamos ler. Assim, Paulo conversando com Filipenses, ou seja, com a igreja que se reunia em Filipo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aqui, antes de eu dar sequência, eu quero fazer, dentro dessa introdução, a importância de nós pensarmos. Paulo está falando assim, amados, Filipenses, amados, vocês são obedientes. Vocês são obedientes. Quando eu estou perto de vocês, vocês são obedientes. Agora que eu não estou perto, é importante que vocês sejam obedientes também. E isso é legal para a gente pensar, irmão. Isso é legal porque isso se aplica em qualquer área da nossa vida. Às vezes, a pessoa, ela é obediente quando o patrão está perto. O patrão está perto, ele vem, ele dá ideia, ele dá sugestão, ele ajuda, ele se apresenta. O patrão saiu de perto, ele vai para o WhatsApp, ele vai para Instagram, ele vai para TikTok. O patrão saiu de perto, ele vai bater papo com a turma. Todos nós, a palavra é para todos nós, inclusive eu. O patrão estando perto, temos que fazer o nosso melhor, porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor. Se o patrão não está perto, nós devemos trabalhar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não muda nada. Não entra de embalo, não vai com aquela turma que quando o patrão, quando o encarregado está perto, está trabalhando. Quando o patrão, o encarregado não está perto, aí deixa de trabalhar. Deixa o pessoal que faça isso, cai fora você. E você vai, e se você fizer diferente, você pode saber que Deus vai conversar com você no pé da orelha, porque Ele está me usando para falar com você. Ele está me usando para te advertir a respeito de algo que você já até sabe, tá? Quando o pai está perto, a mãe está perto, o filho obedece. O pai está perto, a mãe está perto, parece que tem até uma asa atrás do filho, da filha, né? É uma auréola lá em cima, se fala, o anjo, o santo anjo está do meu lado, meu filho é um anjo, não dá trabalho nenhum. Saiu o filho, ou saiu o pai, saiu a mãe de perto, meu Deus amado. Então, o pai, a mãe está perto, obedece. O pai, a mãe não está perto, obedece do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É disso que o Paulo está falando. Quando eu estou perto, vocês obedecem. Agora que eu não estou perto, é importante que vocês continuem obedecendo. Aplicação para a vida de fé, é a mesma história. Estamos dentro da igreja, estamos na nossa cela, devemos colocar a nossa vida de fé em prática. O pastor está perto, nós devemos de colocar nossa vida de fé em prática. O líder de célula está perto, devemos colocar nossa vida em prática. O líder de grupo ou de departamento está perto, devemos colocar nossa vida em prática. O discipulador está perto, nossa vida em prática. Qualquer um desses não estiver perto, a pessoa estiver longe de qualquer um desses, a vida de fé tem que ser vivida do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu não preciso estar perto de uma pessoa estabelecida por Deus como autoridade na minha vida, seja na igreja ou em qualquer outra área. Eu não preciso estar perto para que eu manifeste ou desenvolva a obediência. Pode apertar um pouco mais ou não? Sim ou não? Saiu meio fraco, hein? Saiu meio fraco. Marido, maridão, queridão, lindão,
bonitão, barbudão. Você conversou com a esposa no altar diante de Deus? Então, quando a esposa está perto, você tem que se comportar como o homem da vida dela. Mas quando ela não está perto, você tem que se comportar do mesmo jeito. Porque tem uns homens que são espertinhos, né? Quando a esposa está perto, ele parece um garçom, anda meio até que... Quando a esposa está longe... Rapaz... Irmã... Quando o maridão está perto... Eu acho que eu inverti no começo, né? O gênero. Bom... Os irmãos entenderam, tá certo, eu estava falando, direcionando aos maridos, agora eu estou direcionando às esposas. Irmã, quando o maridão, o queridão, o bonitão, o barbudão, o fortão, o bombadão, seja lá o que for, ele está perto de você, você se comporte como uma mulher que assinou um contrato diante de Deus, dos homens, dos anjos e das ilustres testemunhas. Mas quando o marido não está perto, você se comporta também, viu, irmã? Que tem umas irmãs saidinhas, hein? Tem umas irmãs que não tem juízo. Ai, hoje eu estou sem meu freio de mão. Cuidado com o barranco, que geralmente quem anda sem freio de mão vai parar no barranco. Cuidado. Bom, você entendeu a conversa, sim ou não? É nesse caminho que vai hoje. É nesse caminho que vai. Se está perto, tem que se comportar. Tem que obedecer o que está no papel. Se não está perto, tem que se comportar. Tem que obedecer do mesmo jeito. E eu sei que isso é meio desconfortável. Para falar é desconfortável. Você não pensa que eu estou aqui confortável falando isso com você, porque eu não estou. Mas só que eu sei a responsabilidade que está no meu ombro. E eu não vou arredar o pé, de jeito nenhum. Eu vou falar o que tem que ser falado. Que Deus está me mandando falar. E eu sei que é desconfortável para ouvir. E eu sei que a Bíblia é uma faca, é como uma espada de 2 fios. Então ela corta aí, mas ela corta aqui também. Então, eu estou aqui conversando com você, uma coisa que é para você, mas é para mim também. É para quem está do meu lado aqui no dia a dia, cantando, tocando, servindo, é para todos nós. Tá bom? Então, agora nós podemos desenrolar a conversa. Nós estamos no último dia. E ela é para nós que está aqui dentro do templo, mas é para você que está aí dentro da sua casa também, viu? Você não veio para cá, mas você não pensa que Deus não está te vendo aí. Muito mais agora na minha ausência, faça o quê com a salvação? Desenvolva a salvação. Desenvolvei a salvação, a vossa salvação. Eu acho importante a gente olhar e pensar. Desenvolvei o quê? Não, leia direito. Desenvolvei o quê? Se é vossa, quer dizer que é? Fala assim, minha. É minha. E isso é outra coisa importante para a gente pensar. Embora eu não vou ficar parado nisso, mas eu tenho que pontuar com você. Porque se fala desenvolver a vossa salvação, está falando que é para cada um desenvolver a sua salvação. E muitas vezes a mãe está preocupada com a salvação do filho, mas não está cuidando da salvação dela. Muitas vezes o pai está preocupado com a salvação da filha, do filho, e não cuida da salvação dele. Aí vale aquela máxima: faça o que eu mando, o que eu digo, mas não faça o que eu... Na Bíblia isso não funciona. Falamos disso, Jesus, ele falou, o que crer e for batizado será salvo. E ele passou pelas águas do batismo. Jesus fala para obedecer, que se não obedecer não tem parte com ele. Dentro da obediência há uma série de situações a serem observadas.
Aí ele vai ensinar para nós, ele vai mostrar que ele não veio para fazer a vontade dele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, seja a sua vontade. A minha vontade era não fazer. Mas eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a sua vontade. Então, pronto. Então, a nossa referência é Jesus. Nossa referência é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Então, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação, irmão, é fácil da gente entender, mas é importante a gente conversar. Eu não sei o que você escreveu no seu papel. Deus sabe. E Ele leu tudo. Eu não escrevi, não. Ah, é? Não escreveu por quê? Você não escreveu por quê? Essa orientação era para escrever. Você não escreveu porque você não quis obedecer. E às vezes isso aqui, não querer escrever no papel, que as pessoas falam, eu não gosto de escrever. Às vezes, isso aqui é uma forma de Deus estar trabalhando na pessoa. Às vezes a pessoa fala, eu não quero escrever no papel, isso aqui para mim é besteira. É uma das maneiras da pessoa demonstrar que ela tem dificuldade de obedecer. É uma das, porque a gente demonstra dificuldade em obedecer de várias formas. Quando o pastor fala, pega o seu papel, levanta seu papel, escreva no seu papel. Quando a pessoa ela não está fazendo, ela está indo na contramão daquilo que o pastor, ou o líder, ou a autoridade espiritual que Deus constituiu, está orientando. A pessoa está indo na contramão. Mas a pessoa quer ser abençoada. Quem está entendendo, diga amém. A chapa hoje está fervendo. Não tem problema, que o ar está tudo funcionando, com uma beleza. Está até frio aqui em cima, não está? Agora vai passar frio também, miséria. Se não quiser passar frio, vem de blusa. Pronto. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Desenvolva a vossa salvação. Pastor, eu estou pedindo a salvação do meu casamento. Não basta você vir para cá e falar, Deus salva meu casamento. Chega lá na sua casa, você trata a sua mulher de qualquer jeito. Se você quer que Deus salve o seu casamento, trate sua mulher como vaso frágil, como vaso de honra. Ame a sua mulher com gestos, com atitudes e com palavras. Não apenas de blá, blá, blá. Se quer salvação. Ah, pastor, eu quero salvação, quero que Deus salve o meu casamento. Então, irmã, ame seu marido. Trate seu marido do jeito que ele deve ser tratado. Ai, mas ele é ruim, ele é não sei o que lá. Você não quer que Deus salve o seu casamento? Para Deus salvar o seu casamento, você precisa desenvolver a salvação. Precisa desenvolver. Eu sei que às vezes é difícil. Na maioria das vezes é difícil. Afinal de contas, nós queremos que Deus salve, sim ou não? Mandei até um vídeo para os irmãos hoje. Não vai deixar as irmãs ver, viu, irmão? Você que está no grupo lá, mandei só para os irmãos. As irmãs vão ficar tudo... Agora elas vão ficar doidas, não vê a hora de eu dar a bênção apostólica para elas ir olhar o que eu mandei. Elas não são curiosas. Ama, irmão. Ama, irmã. Ama o filho. Quer que Deus salve a sua família? Ame o filho. Ame a filha. Ame mais do que tudo o seu filho, a sua filha, a sua família. Ame. Pastor, eu escrevi aqui no meu papel que eu quero que Deus salve a minha vida profissional. Então, irmão, desenvolva a salvação no local de trabalho. Não seja um daqueles colaboradores ordinários que engana o patrão, que engana a patroa, que rouba o patrão, que rouba a patroa. Chega atrasado, sai mais cedo, e o tempo que está dentro da empresa está o tempo todo dentro do banheiro, em rede social, ou se não está no banheiro, está no ambiente de trabalho, burlando o trabalho. Quer que Deus salve o seu trabalho, sua vida profissional, faça o melhor. Quem está entendendo, diga amém. Não,
As crianças já saíram. Só ficou gente grande aqui. E com gente grande a gente tem que conversar como gente grande. Não dá para a gente ficar... Não dá, irmão, não dá. Nós estamos encerrando. São 7 dias de conversa sobre salvação. 7 dias. Pastor, eu preciso que Deus salve a minha vida espiritual. Ótimo, irmão, Deus vai salvar. Irmã, Deus vai salvar, mas você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver a salvação. Você tem que desenvolver. Você tem que pelo menos fazer um esforço de estar no templo. E não trocar dia de culto por nada. A não ser que você esteja doente, a não ser que tenha algum imprevisto, alguma questão. Aí existem as exceções, irmão. Mas se você está bem, se está tudo em ordem, você vem para o templo. Você vem para o templo cultuar. Lugar de crente é na igreja. É na igreja. Na internet é o Valdemir, que está lá no Japão. Estava de manhã. O Valdemir, ele cultua de manhã e de noite. Se bem que agora é de manhã lá no Japão. Ele estava de manhã, quer dizer, ele estava de noite. Agora ele está de noite, quer dizer, ele estava de manhã. Você entendeu, né? O Valdemir está lá no Japão o tempo todo conosco. Pela internet é assim, quando está longe, quando não tem jeito de estar. Agora, se dá para estar junto, é aqui. É aqui, é vendo, é ouvindo, é conversando, é abraçando, é apertando a mão. É sabendo que cor que é a parede da sua igreja. Sabendo, ouvindo a voz do diácono que fala, pode vir, Fernando. O Leandro com a Daniela chegaram cedo hoje, não tinha nenhum diácono para falar para eles, pode vir, né? Eles compraram o carro, né, irmão? Aleluia! Aí chegaram cedo, ele até cantou menos hoje, você percebeu? Que às 8h10 ele quer que acabe logo o culto para ir andar de carro. Cantou menos hoje para ir andar de carro. Então, não, desenvolver a salvação. A salvação da sua vida ministerial. Você não jejua? Começa a jejuar, irmão, pelo amor de Deus. Olha, eu estou assim, ó, é uma coisa de maluco, mas eu estou firme e forte. Estou firme e forte no propósito. Agora eu tirei sobremesa, estou sem refrigerante. Essa segunda parte do jejum aí, dos 120 dias, 40 dias, sem refrigerante, sem doce. Marcinha trouxe para mim ontem um pote de cocada que ela traz da escola. Eu não sei se ela esqueceu ou se ela trouxe só para me testar. Eu não sei, eu preciso ver isso com ela. Mas aquela cocada que estava assim, ó, que ela traz, que fica até molinha, é uma delícia. Eu como todo dia um tantinho assim, que eu não posso com coco. Mas eu como um pouquinho, eu não exagero, dá certo. Dá uma semana, um pouco mais, comendo um potinho assim de cocada. Já dei embora a cocada. Falei, vai cocada, tchau cocada. Estou com uma travessa de mousse de limão lá em casa. Se alguém quiser, é só passar lá depois do culto que você come um pouquinho. Está convidado. Se você não for, é porque você não quis. Era para levar na minha célula ontem. Esqueci, eu fui embora, esqueci de levar. Estou falando de jejum. Eu não esqueci do que eu estou falando. Pastor, eu quero que Deus salve a minha vida ministerial. Pastor, eu quero ir para o céu. Então, irmão, você precisa vigiar nisso daí. Você precisa vigiar nisso daí, você precisa trabalhar isso daí. E outras tantas, eu dei 3 ou 4 ou 5 exemplos de situações que devem ser desenvolvidas, que a pessoa escreve aí, né? Relacionada à saúde. Pastor, eu quero que Deus manifeste saúde na minha vida, me salve dessa enfermidade. Tá bom, então você já sabe o caminho. Pouco ou quase nada de açúcar, pouco ou quase nada de sal, pouco ou quase nada de gordura. Se possível, exercício, vai, faz exercício. Se não dá para ir para a academia, vai dar umas voltas no quarteirão, 1, 2, 3 voltas. Faz um exercício, isso vai contribuir com a sua saúde. Nós estamos falando de desenvolver salvação. E não sou eu quem estou falando para você fazer isso. É aquele que você pediu para salvar você. É Deus. Deus está me usando para falar com você. Ele está me usando. Pastor, eu quero que Deus me salve. A minha vida, luta, céu, tristeza, agonia. Lembra daquela hiena? Então, irmão, minha vida, pastor,
Tá? Eu estou igual aquele no seu guarda, eu não sou vagabundo, sou delinquente, sou um cara carente, venho dormir na praça, pensando naquele corinho antigo que você conhece. Viu? Traz à memória o que vai te dar esperança. Se você ficar pensando nas coisas ruins que aconteceu, se você ficar pensando nas coisas, você vai ter dificuldade. Traz para a memória o que é bom. Traz para a memória o que é legal. Aí cada um tem um jeito. Talvez eu tenho facilidade, quando eu gosto de escrever. Eu não sou um bom escritor, não estou dizendo que eu sou um escritor. Eu estou dizendo que eu gosto de escrever. Então, muitas vezes, eu escrevo. Quando, no início da minha conversão, eu queria aprender a Bíblia. Mas se eu ler, irmão, eu acabo de ler, eu já esqueci o que eu li. É assim, eu tenho essa dificuldade, não tenho vergonha de dizer. Mas eu fazia o quê? Eu escrevia, eu ia lendo, eu ia escrevendo, eu queria memorizar um versículo, eu escrevia na frente, na folha de sulfite, frente, verso, 3 folhas de sulfite para cada versículo. Eu tinha uma pilha assim, de folha de sulfite escrita, porque eu queria guardar textos, eu queria aprender histórias, eu queria. Então, eu fui desenvolvendo. Algumas coisas eu aprendi, porque eu me lancei a desenvolver a salvação, sabe? Então aqui está o texto, de base. Esse é o texto de base. Agora nós vamos entrar na mensagem. Vamos embora, Vitor, Mateus 13, por favor. A introdução foi essa. Fique tranquilo. 8h20 nós estamos recolhendo as contribuições. Que assim Deus me ajude. Eita, espera lá que eu abri minha Bíblia errada. Mateus 13. Quem mora um pouco mais longe, como é o Marcelo, a Valdete, fica desesperado, né? Falando, nossa, nós vamos chegar de madrugada lá em casa hoje. Não vai, fica tranquilo. Deixa eu ver, a Gene está por aí, ou a Dulce, vieram de manhã já, né? Elas moram lá longe também. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos ler a Bíblia. Eu vou ler ali, agora pode ficar na NVI. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco, assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte da semente, ou parte dela, caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram a semente. Verso 5. Parte dela, da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu colheita, 100, 60, 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Porque tem gente que tem ouvido para usar óculos. Tem gente que tem ouvido para pendurar caneta. Tem gente que tem ouvido para pendurar brinco. Vai piercing na orelha também ou não? Vai? Tem gente que tem ouvido para pendurar piercing. Tem gente que tem ouvido para um monte de coisa, menos para ouvir. Então Deus fala assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora nós vamos lá no verso de número 18. 18, Vitor, por favor. A parábola foi contada. Eles não entenderam bem ao certo o que Jesus queria passar com aquela parábola. Aí Jesus explicou para eles, dizendo assim, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E nós estamos conversando sobre o último passo, sobre desenvolver a salvação. O último passo de salvação, que é desenvolver a salvação. Então, vamos para a Bíblia. Verso 19.
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se eu quero que a salvação seja desenvolvida na minha vida, eu preciso tomar esse cuidado número 1. Eu preciso entender. Eu falei de manhã, eu me alegro, né? Uma das coisas que eu fico feliz quando alguém vem e fala: pastor, eu gosto de ouvir você pregar, porque eu entendo o que você fala. Eu fico feliz, porque essa é a minha paga. Seria complicado se eu estivesse conversando com você aqui e você dissesse assim: nossa, o pastor, ele é legal, ele é jóia, ele é um cara top, ele é 10. Eu não entendo nada que ele fala, mas pelo menos ele é gente boa. Eu ia ficar muito chateado com isso. Eu ia entender que o meu objetivo principal não estaria sendo atingido. Mas é difícil eu ouvir: nossa, pastor, você é legal, você é jóia, você é top. Mas pelo menos eu ouço: eu entendo o que você fala, eu entendo a sua palavra. E isso você não sabe o quanto isso faz um bem ao meu coração, porque eu me esforço para que você entenda. Porque na Bíblia está escrito que se você não entender, o maligno vai roubar a palavra que está sendo colocada no seu coração. Por isso que eu falo muitas vezes por irmão, por irmã: não entendeu? Me procura para a gente conversar. Outro dia eu fiquei com uma pessoa conversando um bom tempo a respeito da palavra. Sábado, o Ian me procurou. Ele estava aí, né? Veio, ajudou, participou da atividade. Aí ele estava dando sopa aí. Ele falou: pastor, tem umas coisas que eu queria entender. Você me explica? Falei: claro. Foi umas 2 horas mais ou menos conversando. 2 horas, 2 horas e meia. Mais ou menos. Chegou uma hora que eu falei: nossa, vai embora. Você não vai embora não? Porque já tinha atividade para ele aqui no formigueiro e eu ia também desenvolver o que estava para fazer. Mas nós conversamos umas 2 horas e meia. Mais ou menos. Pode ser um pouco menos, talvez um pouco mais. Vamos abaixar para 2 horas, Ian. Pronto, 2 horas fica de bom tamanho. Ele me perguntou várias questões. E nós ficamos ali conversando. E fomos ali tirando as dúvidas, dentro do possível. Eu desenhei, que tem coisas que eu precisei desenhar para ele. E daí? Se é necessário desenhar para a pessoa entender, que seja desenhado. Teve coisas que eu não precisei desenhar, que eu falei, ele já pegou no ar. Sabe? O que nós precisamos é aprender e entender. Tem muita gente sendo roubada. O inimigo está roubando. E a pessoa, ela não faz conta nenhuma de ser roubada. Aí a pessoa vem fazer campanha de salvação para Deus salvar o casamento. Mas Deus está ensinando sobre casamento e a pessoa não liga de ser roubada, porque ela não entendeu ao certo qual a importância dela dentro do casamento. O homem não entendeu que ele é o sacerdote. Que a bênção no lar, na casa, passa por ele. Se ele não for um homem de Deus, um homem do reteté, aquele homem que busca, que ora, que pede, que fala: Deus, eu preciso que o Senhor dê a resposta para a minha família, eu preciso que o Senhor dê a resposta para a minha esposa, eu preciso que o Senhor dê a resposta para o meu filho, para a minha filha. Irmão, se você não entender isso, você vai ficar patinando e fazendo corrente, campanha em cima de campanha e não vai sair do lugar. Não vai. E pode mudar de igreja quantas vezes quiser. Pode ir para a igreja que você quiser ir. Se você não aprender que tem que entender a Bíblia, não acontece nada. Domingo, João Paulo me pagou um X-Egg. Fiquei muito feliz de ter sido abençoado através de você e da sua família. Podia ter me pago uma bala, eu estaria feliz no mesmo tanto. Mas me pagou um X-Egg, eu fiquei feliz. Felizão. Se você quiser pagar também, eu aceito, viu, irmão? Mas não hoje, não precisa ser hoje. Aí o João estava falando: pastor, estava falando na mesa: pastor, eu patinei
durante algum tempo da minha vida, estando na igreja, eu patinei, porque eu não entendi qual era o meu papel. Hoje eu entendi, e hoje a minha vida é outra. Está até pagando lanche para o pastor. Ai, ai, ai. Irmão, é sério. Eu converso com você brincando, pegando no seu pé às vezes, mas eu estou conversando uma coisa séria, porque está na Bíblia. É aqui esse barulho? Ah, tá. Achei que era no sistema de som. Então, é sério. Tem muita gente que não dizima e que não oferta e que não quer saber de entender sobre dízimo e sobre oferta. Entre entender e não dizimar e não ofertar, a pessoa prefere não dizimar e não ofertar. E o maligno vai e rouba tudo que a pessoa era para estar recebendo. Ele rouba. Está aqui, é só ler. Não tem que ser uma pessoa, nossa, com 2, 3, 4 diplomas, MBA e assim por diante. Não tem que ser nada disso, irmão. É só olhar devagar, ler devagar, respeitar a vírgula, entender. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende a mensagem, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Então, eu vou trocar de ponto para não alongar a conversa. Fale para quem está pertinho de você. Eu prometo que eu não vou falar 10 vezes, igual o vídeo que eu mandei. Tá bom? Mas fale para quem está pertinho de você assim, você precisa entender o que está sendo ensinado. Aí, irmão, para fechar esse ponto, eu vou abrir um parênteses. Eu vou fechar esse ponto abrindo um parênteses. Você congrega na quadrangular do bairro Jardim São Jorge 379, sim ou não? Ah, pastor, eu não sei, eu estou decidindo ainda. Então decida logo antes que seja tarde demais. Resolve logo. Essas coisas não é para resolver depois de 10 anos. Essas coisas tem que resolver logo. Porque isso é coisa importante. É mais importante que carro, mais importante que casa, mais importante que trabalho, mais importante que salário. Resolver a vida espiritual. É coisa importante de se resolver. Não, pastor, eu congrego aqui, eu estou aqui, estou com o senhor e a gente anda junto e vamos embora para a vitória. Ok. Então, irmão, você vai trabalhar com gente que congrega na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, na Deus é Amor, com gente que congrega na Universal, com gente que congrega na Mundial, com gente que congrega... Olha, tem mais... Aqui em Piracicaba tem mais de 1000 denominações. Mais de 1000. E essas pessoas estão espalhadas por aí e muitos trabalham com você. Conselho que eu vou te dando para você não ficar perdido no primeiro ponto da conversa de hoje. Entender, desenvolver a partir do entendimento. Você tem que saber e conhecer o que é ensinado na igreja que você congrega. Quadrangular tem 49. Nenhuma é igual à outra. Nenhuma. A doutrina é a mesma. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Tirou isso, nenhuma é igual a outra. Então não vai adiantar você ficar conversando com o irmão, com a irmã que congrega ali, lá ou acolá. Não vai. Não vai adiantar você ficar na hora do trabalho lá, irmão, discutindo com o irmão que congrega não sei aonde, a respeito de... Não vai adiantar, não vai, porque você congrega aqui. E eu não estou falando para ninguém fazer loucura nenhuma aqui. Eu estou. Você já me ouviu falar para fazer alguma loucura algum dia? Você já me ouviu falar, amarra umas bombas, explode para você ir para o céu, lá vai ter 40 virgens te esperando. Você já me ouviu falar isso aí alguma vez? Tem gente que não dá conta de uma pessoa, vai querer 40 para quê? Vai fazer arte, só isso, não vai fazer mais nada além de arte. Não tem esse perigo, irmão. Não tem esse perigo, não tem. O que a gente conversa às claras, com o olho aberto, e é tudo gravado. E muitas vezes é gravado 3 vezes no dia, outras 2 vezes no dia. Então a gente tem que tomar cuidado.
Porque senão você ouve um direcionamento para a sua vida aqui, e Deus está direcionando a sua vida a partir desse altar. Aí você vai querer debater com alguém que ouviu um outro direcionamento de uma outra forma, num outro lugar. Vai dar problema. Por isso que tem gente que não consegue daí desenvolver. Não consegue, tá bom? Então, pensa nisso. É tudo coisa para pensar. Tudo coisa para você pensar. Então, primeiro, tem que entender. Tem que entender. Por quê? Porque nossa igreja é em célula. Nossa igreja é uma igreja que trabalha em célula. Você tem que entender. Tem gente que tem um medo de célula. Tem gente que você fala de célula. Ai, meu Deus, célula do diabo. Meu Deus do céu. Quem vai na célula sabe como que é o assunto. Quem vai... Eu sei que tem umas coisas que acontecem por aí, mas não estou preocupado com o que acontece por aí. Eu tenho que estar preocupado com o que acontece aqui. E as nossas células, elas são de 30 minutos a 40 minutos. As nossas células, elas são acompanhadas. Bom, enfim. Eu vou trocar de ponto, porque senão eu não vou conseguir cumprir o que eu falei com você. Que até 9h30 eu estava passando a palavra para recolher a contribuição. Verso 20. Vitor, por favor. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aleluia, glória! Recebe com tanta alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Então nós temos que aprofundar. Eu comecei conversando, eu falei para você, quem já plantou? Você lembra? Eu falei, eu já estou pregando. Tem que aprofundar, irmão. Precisa aprofundar. Tem gente que fala, eu não gosto de me envolver com igreja. Eu acho que é importante a gente se envolver com a igreja. Quanto mais envolvido nós estivermos, melhor será a nossa igreja. O problema é quando a gente não se envolve com a igreja e fica reclamando do que tem na igreja. Se eu não estou contente com o que tem na igreja, eu tenho que me envolver mais e mais e oferecer coisas melhores. Eu tenho que estar envolvido, engajado, aprofundando. Aqui nós temos discipulado. A pessoa senta, um e um, conversando, estudando textos importantes, vida com Deus, vida cheia do Espírito, atributos de Deus, Bíblia, como desenvolver a sua salvação e assim por diante. Nós temos escola bíblica, nós temos culto de oração para os juniores para cima e temos culto de oração agora para as crianças. Temos escola de música para as crianças. Temos que ir nos envolvendo. Temos ação social, sábado nós estávamos aí, um grupo de pessoas trabalhando. Domingo nós fizemos batismo, batizamos 3, glória a Deus. Aí nós fizemos um almoço. Eu não gosto de almoçar na igreja. Mas o que custa almoçar na igreja junto com o irmão, junto com a irmã? É para envolver, para desenvolver, para aprofundar. Às vezes, eu acho importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, igual quando temos jantar dos namorados. Eu não gosto de ir no jantar dos namorados da igreja, eu não vou. Tá tudo bem. Mas muitos casais que vão no jantar dos namorados da igreja, é o único dia no ano que eles vão num jantar de namorados. Eles não vão em outra atividade. Eles não vão. Eles não saem para jantar fora. Eles não saem para almoçar fora. E muitos dos que vão, acabam indo, participa junto, mas às vezes está acostumado até a frequentar restaurantes melhores, comer pratos melhores. E daí? O que vai atrapalhar na minha vida se eu puder estar participando junto e ajudar um irmão, ajudar uma irmã da célula? Irmão, irmã, vamos participar junto do jantar dos namorados. Almoço, nesse domingo nós tínhamos várias pessoas que nem estão com a gente no dia a dia. Ótima oportunidade para os crentes
Para os crentes que não quer saber de ganhar gente que não é crente, só quer saber de ganhar gente que já é crente. Que inferno de vida com Deus que é esquisita, que é estranha. É estranha, poxa vida. Você tem ali, nós tínhamos 10, 12, até mais talvez, que não era crente. Ótima oportunidade para vir, sentar, bater um papo, conversar. E aí, o que você faz da vida? O que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? Como que está? Como que não está? Sabe? É relacionar, é desenvolver relacionamento. Eu estou falando do ponto 2. Dentro da conversa, desenvolver salvação. A gente precisa aprofundar, irmão. É aprofundar na nossa vida com Deus como corpo. Fala para quem está pertinho de você. Você é membro do corpo de Cristo. Irmão, é sério. Eu estou conversando com você. Eu estou conversando com você debaixo de uma direção dada por Deus para a gente pensar junto. Como igreja. Não individualmente. Não olhando para o meu umbigo, não olhando para o meu umbigo. Eu estou falando e conversando com você como igreja. Como igreja nós podemos melhorar. Como igreja nós podemos dar a Bíblia fala assim: se eu for fazer alguma coisa que vai escandalizar um pequenino, é melhor o quê? O que diz a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Fala para mim. Se eu for fazer algo que vai escandalizar alguém, é melhor o quê? Entendi. Que eu não faça. Então, às vezes a gente fala, ninguém tem nada que ver com a minha vida. Minha vida de fé, sou eu que vivo, sou eu que desenvolvo. Ninguém. Tem sim! Porque a sua vida não é sua, é de Jesus. E se você não entregou ela para Jesus, entregue, senão você vai para o inferno. Ai, pastor! Se ele fala para determinadas coisas que eu não vejo problema em fazer, mas que alguém que é mais novo na fé pode tropeçar, então eu não vou fazer. E que mal que vai fazer a mim se eu não fizer determinadas coisas? Se é visando o bem daquela pessoa. Eu já conversei com você, irmão, 289 vezes, vou falar pela 300ª vez. Não é assim, mas não tem problema. Você entendeu? A vez número 300, pronto. Eu bebia, eu era pingaiada. Jesus me libertou, glória a Deus. De lá para cá eu não bebo mais nada. Se você me perguntar, eu vou conversar com você uma coisa que você não está acostumado a me ouvir falar. Se perguntar, pastor, é errado beber? A Bíblia não diz que é errado beber. A Bíblia diz, não embriague. Aleluia! Eu vim para a igreja hoje, Deus falou comigo, eu posso tomar a minha pinga sem embriagar. Oh, mas que coisa, pode. Mas não vai esquecer a parte que eu falei agora há pouco, que se você for fazer alguma coisa que vai escandalizar o menor, não faça. Não vai esquecer a parte anterior, não vai ficar só com essa parte. Não sou eu, é a Bíblia. Você já cansou de ouvir? Já teve vezes que vieram me perguntar, mas você não bebe, pastor, nem um golinho? Não bebo nem um golinho. Por que não, pastor? É pecado? Não é pecado. Não é pecado, não está na Bíblia que é pecado. Não está. Se alguém tinha dúvida em relação à bebida, não está na Bíblia que é pecado. Está na Bíblia assim, não embriague. Não fique bêbado. É assim que está na Bíblia. Agora, por que você não bebe? Porque eu ajudo muitas famílias que o problema dentro da família é a bebida. Que moral eu vou ter para conversar com alguém como cristão, se eu sou um cara que bebe? Eu não vou ter moral para falar com ninguém. Não vou ter moral para falar para o meu filho, se algum dia meu filho for querer pôr uma bebida na boca, eu não vou ter moral para falar com ele, porque ele vai falar, papai, mas você bebe. E eu não bebo. E o diabo não vai ter o gosto de falar. Pelo menos de mim, não.
Irmão, você está aqui ainda, né? Sim. Sim ou não? Nós estamos falando de desenvolver salvação. Você vê que dá para ir longe com a conversa. Só que o relógio que está com a pilha nova, ele está correndo. E eu estou preocupado com você, porque eu me comprometi com você de você ir embora para sua casa na hora certa. Mas nós estamos falando aqui, ó, aprofunde, vai aprofundando. Veja naquilo que você pode aprofundar. Veja naquilo, pastor, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. A gente precisa de diaconisa, a gente precisa de diácono, a gente precisa de cantor, a gente precisa de músico, a gente precisa de professor para a sala de aula das crianças, a gente precisa de gente para contribuir na ação social, a gente precisa de gente para contribuir na mídia, a gente precisa de gente para ajudar, irmão. Pelo amor de Deus. E Deus está mandando falar para você: eu conto com você. Segura esse rojão. E eu falo sem medo de falar. Você vai conversar com Deus depois, vai falar: Deus, foi o Senhor que falou mesmo? Ou o pastor falou porque ele quis falar? Converse com Deus e Ele vai te responder. Não tem perigo, irmão, não tem perigo, irmã. Vamos para o próximo ponto, a gente precisa ir embora, né? Verso 21, deixa eu ver aqui, para eu não me perder. Todavia, verso 21, vamos ler. Quem não tem raiz em si mesmo não permanece por pouco tempo. Quando surge nós fizemos a leitura. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Não aprofundou, abandona. Aí o verso 22. Agora que vai ferver. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra, tornando a palavra infrutífera. Quer dizer, a pessoa não se resolve, se ela é de Deus ou se ela é do mundo, do maligno, se ela é de Deus ou se ela é do diabo. Ela não resolve. Eu sou noiva de Cristo, amante do diabo. Então, fica difícil. Tem que resolver. Vai ficar com quem? Com Cristo ou com o diabo? Pergunta aí, vai. Aproveita e pergunta, que já está fervendo a chapa mesmo. Fala assim, é com Deus ou com o diabo? Com quem que você vai ficar? Irmão, a gente tem que se posicionar. Está aqui, ó. Volta lá. Filipenses 2,12, eu vou finalizar a conversa com você. A gente precisa se posicionar. Tem gente que não sabe se quer viver para Cristo ou quer viver para o mundo. Tem gente que ainda não conseguiu decidir. Irmão, irmã, a melhor coisa é viver para Deus. É a melhor coisa. A melhor coisa é a gente desenvolver a nossa salvação em Cristo. A gente buscar em Deus a resposta, porque nós estamos num mundo que a Bíblia diz jaz no maligno. Mas nós precisamos desenvolver a salvação. Não é a gente vir para a igreja e pensar: pastor, ora por mim. Eu oro. Vai adiantar eu orar se a pessoa não desenvolver a salvação? Não vai. Eu posso ficar tentando enganar a igreja. Eu posso ficar tentando enganar o irmão, tentando enganar a irmã. Irmã, vai dar tudo certo, viu? Vai lá, segue a vida. Vai lá, sextou, vai para a gandaia. Sextou, irmão, vai para a balada. Eu posso ficar aqui falando. Se tiver um convite, reserva um que eu estou nessa, hein? Ou eu posso abrir a Bíblia e conversar com você. O negócio é sério. Jesus está voltando. E nós não estamos nos reunindo aqui, porque aqui é o melhor lugar para se estar, fisicamente falando. Não é, irmão. Mas nós estamos reunidos aqui por causa de Jesus, porque nós queremos ver a resposta, a vitória chegar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós estamos reunidos aqui porque você ama a sua esposa, porque você ama seu marido, porque você ama seu filho, porque você ama a sua filha, porque você ama aquilo que Deus te deu, e você já entendeu que se não for Deus para salvar, não tem salvação. Aí ele fala: eu salvo, deixa para mim. Ele fala: deixa para o Beck, ele resolve. Mas ele fala: você faz um esforcinho também aí, né? Dá uma colaborada aí. Cadê? Filipenses 2,12.
Nara. Almeida revisada e atualizada, Filipenses 2:12. Igual no começo. Dá uma forcinha aí, ó, Deus falando. Vou começar tudo de novo. Deixa para mim, deixa para o Beck, que eu resolvo. Aí você faz uma forcinha aí, ó, tá bom? Desenvolva. Com outras palavras, faça a sua parte. Porque a salvação está... Vamos ver quem vai usar a palavra certa. A salvação está garantida. Ponto para as meninas. Fica em pé, irmão. Fica em pé, irmão. Por favor. Deus marcou essa noite para trazer resposta sobre a sua vida, irmão. Essa palavra aqui, enquanto eu estava pregando, você pode... Eu vou falar, se você crê, você crê. Se você não crê, não muda nada. Enquanto eu pregava, havia uma coluna de fogo segurando as forças das trevas que tentavam chegar em você, na sua casa, na sua família. Você pode, se você não quer acreditar, não acredite, irmão, não tem problema. Fique pelo menos com a palavra, desenvolva a salvação. Mas eu estou te dando o plus, Deus mandando dizer, uma coluna de fogo estava segurando tudo que o inimigo estava tentando trabalhar contra você. Contra a sua casa, contra a sua família. Desenvolva a salvação. Pense nisso, ó, 3 pontos que a gente olhou em Mateus. Primeiro, entender, se esforce para entender, para aprender, se esforce, irmão. Segundo ponto, aprofunde. O terceiro ponto, cuide, não deixa o mundo te chamar e você abrir mão daquilo que Deus tem para você. Viu? Pensa nisso. Eu sei que a resposta já é sua. Deus me manda dizer, eu já estou liberando a resposta sobre a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Aí eu preciso que os diáconos me ajudem, vocês me ajudem para eu não atrapalhar aquilo que eu prometi fazer. 2 vai recolher pedido, aí mais 4 vem aqui recolher contribuição. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nesse momento esteja tocando, abençoando. Eu sei, Deus, que é muita coisa. Eu sei que eu acabei talvez falando, conversando, de uma maneira que talvez até algum irmão, alguma irmã fique escandalizado, fique preocupado, fique desesperado. O Senhor sabe que a palavra ela é como um martelo que quebra pedra grande. E ela está trabalhando nesse momento. Em cada casa, em cada família, na vida de cada homem, na vida de cada mulher. Fechamos aqui o 7º passo a respeito da salvação. Desenvolva a salvação. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Pode passar recolhendo os pedidos de oração. Vamos cantando.